Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, o REC11 lançou seu relatório gerencial e nós vamos começar agora ler os relatórios gerenciais referentes ao mês de maio. E vou começar aqui mostrando as cotações atuais dele. R$ 36 é o valor atual, vem caindo. Se a gente olhar um cenário de 30 dias, caiu de 38 para esses 36. Se a gente olhar o horário 6 meses, a gente vê que já chegou a 48 e agora está em R$ 36. Atualmente um PVP de 0,39, muitos olham esse PVP e começam a enxergar oportunidades. Eu não vou mentir para vocês, a gente tem que ter algumas cautelas que eu vou mostrar no relatório para vocês agora há pouco. O último provento foi igual ao anterior, 37 centavos. O provento anunciado na sexta-feira. E na cotação atual, dá 1%. Bem interessante. Mas vamos ver o que pode acontecer, né? Já estamos chegando em junho e tem algumas coisas importantes nesse momento. No relatório gerencial, que é uma das vantagens, uma coisa que eu gosto na gestão da RECT anunciou o provento, no mesmo dia sai o relatório gerencial. A gente já sabe porque a renda veio mais alta ou veio mais baixa, logo no dia que sai. A gente já pode se preparar para o dia seguinte. Eles falam aqui do resultado do mês, distribuirá 3.161.000, equivalente a 37 centavos por cota, que dá um dividendo de 1,01% no valor de mercado. Aí ele fala nos últimos 12 meses o rendimento distribuído equivale a 4,70 centavos, R$ 4,70. Tem os vídeos mostrando aqui os imóveis. Para quem não conhece os imóveis, dá uma olhadinha nesses 2 primeiros aqui, esses 2 primeiros que estão locados e cada vez estão à venda. São 2 imóveis que estão à venda. Então a gente pode ver esses 2 imóveis provavelmente é os que estão na lista de ser vendidos primeiros. Se vender principalmente o Cidade Matarazzo, acredito que vai ter um bom lucro na venda dele. Aí eles falam sobre a extensão do prazo do Canopus Corporate Barueri, conforme fato relevante publicado em 15 de maio de 2024, o fundo celebrou a extensão da vigência do contrato de locação Clarinet Technology. Então, agora vai vencer mais 60 meses para frente o contrato. Então, isso aqui é renovação. A gente estava preocupado porque estava previsto o encerramento do contrato. Aí eles falam aqui sobre venda de ativos e gerenciamento dos passivos do fundo. Qual é o problema? Esse fundo, por que ele paga 1%? Ele tem uma alavancagem grande. Vou mostrar já já. Aí, ó, com o objetivo de gerenciar os passivos, o fundo tem a intenção de vender os ativos no portfólio prioritariamente o Parque Cidade, que eu mostrei agora para vocês, num valor mínimo de R$ 85 milhões, vendendo aí a 16 mil metros quadrados, né? Lá em Brasília, hein? 16 mil metros quadrados. E a Torre Rio Claro do condomínio Cidade Matarazzo, pelo valor mínimo de 88 milhões, aí a 36 mil metros quadrados. Esses 36 mil pela localização, acho que está um preço razoável. Lembrando que ele pagou por volta de 22 mil, mais uns gastos que ele teve, é um bom lucro. Aí cabe destacar que a soma desses valores, então a soma desse com esse, dá 173 milhões. E é muito próximo ao valor do passivo do fundo, que é 181 milhões. Então, o que a gente tem aqui no REC 11? Eles vendendo dois imóveis que estão gerando renda, já tem inquilinos, estão alocados, ele pagaria o passivo do fundo praticamente todo. Só que, se ele vender esses dois imóveis, ele está vendendo por um preço mais caro que ele comprou. Então vai gerar lucro caixa. Se gera lucro caixa, ele não pode usar toda a renda para poder pagar a alavancagem, a não ser que faça uma Assembleia Geral Extraordinária e peça, porque o lucro por caixa gerado por obrigação, a gente sabe, tem que distribuir 95%. O resultado caixa acumulado do fundo e ainda não distribuído equivale a 18 centavos. Então o fundo está fazendo uma reservinha todo santo mês. Já está em 18 centavos de reserva. Aqui eles detalham o passivo do fundo,
chega aos 182 milhões, né. O passivo, é 2 CRIs, CRI Evolution e CRI Barra, aonde cada um tem o a sua característica. Aqui, ó, fato o CRI Barra é que está me preocupando. Ele é ó, 79 milhões de reais. O principal, se somar tudo, ele é o maior, 116 milhões de reais. Fato relevante publicado em 29 de maio de 2023 explica o novo formato de pagamento do passivo relacionado à aquisição a prazo do Barra da Tijuca Corporate. Nesse formato, o fundo passou a pagar as parcelas mensais desse passivo e a correção monetária e os juros para o prazo de 12 meses até julho de 2024, não havendo, portanto, pagamento de amortização de principal nesse período. Então, até julho ele não tem que pagar amortização. O que vai acontecer a partir de julho? Ele tem que pagar amortização. Dessa forma, eliminou-se a necessidade de captação ou venda de ativos para pagar esse passivo, dando mais tempo ao fundo para que o ambiente de negócio no país melhore e seja mais factível para vender ativos por um valor adequado. Se eventualmente esse formato de pagamento for renovado no período de 12 meses, será postergada a necessidade de captar. O que a gente precisa ver agora? Eles vão conseguir prorrogar. Eu acredito que esse mês deve sair, tá? Porque um fato relevante ou algo parecido postergando por mais 12 meses isso. Se não sair, RECT 11 precisa pagar amortização. A gente pode ter impacto nos proventos. Já o outro CRI, que a dívida é menor, que é só 65 milhões, só não, é dinheiro pra caramba, né? O CR Evolution, por sua vez, possui um fluxo de pagamento padrão, conhecido como tabela Price, no qual todo mês o fundo paga uma parcela que possui componente de juros e componente de amortização de principal. Atualmente, o componente de amortização é de aproximadamente 4,5 milhões por ano. Esta é, de forma aproximada, a necessidade anual de caixa do fundo. Isso significa que o fundo precisa captar novos recursos ou vender ativos para pagar esse montante, a não ser que o fundo negocie com o CRI Evolution algo semelhante ao que foi feito no CRI Barra. Então também precisa de 4 milhões, mas a preocupação é menor, né? Aqui a preocupação do CRI Barra, se não for renovado, vai ter que pagar mais amortizações. Aqui o portfólio do fundo, aqui as dívidas, né? São IPCA mais 8,5, é altíssimo esse CRI. Esse CRI são 79 milhões, o segundo CRI Barra é IPCA mais 7,75, o do Evolution é melhor, IPCA mais 6,25. Gente, se eles venderem lá os imóveis e quitar pelo menos o Barra, já estava de bom tamanho. Era capaz do rendimento até melhorar um pouquinho, mesmo perdendo o aluguel. Aqui, o provento, eles não põem guidance para os próximos proventos, mas a gente vê aqui que dos 40 centavos que a gente estava achando pouco, já caiu para 37. Sobre os imóveis que eles têm, aqui sobre os imóveis é legal a gente dar uma olhada aqui na taxa de ocupação. Olha aqui, o Parque Cidade é 100% ocupado, e é um dos que eles estão dando prioridade para vender, o Parque Cidade lá em Brasília. O Torre Rio Claro Cidade Matarazzo, 100% ocupado também. Então, o que eles estão tentando vender são os imóveis triple A, que tem prioridade para vender, que estão 100% ocupados. Eles têm um cap rate, de acordo com eles aqui, de 9,17. Esse aqui de 9,17, se vender, tá com esse cap rate, vendendo com lucro, ele sim vai mais ou menos ficar elas por elas. Quando a gente fala da questão, na hora que eles venderem, vocês viram lá que era 18 mil metros quadrados, eles adquiriram a 12 mil, quando eles venderem, vai vender com um bom lucro, e ainda o resultado vai praticamente ficar elas por elas com o CRI. Agora, o Cidade Matarazzo, eles compraram 23.500 o metro quadrado, o cap rate é mais baixo, esse aqui sim, se eles venderem e quitarem dívida, o resultado melhora.
Eles têm um CRI na carteira, que é basicamente caixa, que é R$ 563.000. Mas esses são os imóveis que ele tem. Então a expectativa que a gente tem é venda de imóveis, se não acontecer a venda de imóveis, que seja prorrogado as parcelas de amortização do CRI-. Hoje, a vacância está em 10,2%, está até baixa para o fundo de lajes corporativas. O fundo não tem mais RMG nenhuma. 57% dos seus contratos são renovados pelo IPCA, então vão ter IPCA positivo, 43% é IGPM. Principais inquilinos dele, a gente tem a Elo Participação, a Unigran Rio, que é do imóvel do Rio de Janeiro, a Telefônica também no imóvel do Rio de Janeiro. São grandes empresas aqui que estão entre os seus inquilinos. Tem bastante inquilinos bem diversificados. Aqui um pouquinho. O DRE, para a gente olhar e entender o que houve em maio, vocês podem ver que em maio a receita foi um pouquinho menor, o resultado, a receita de aluguel foi um pouquinho menor, porque é, algum aluguel pago de descasado, mas veio longe dos 6 milhões, né, que a gente tinha expectativa. As despesas financeiras foram um pouquinho melhor, que resultou aí um resultado, no final das contas, até melhor que o mês passado, mesmo a receita sendo melhor. A distribuição de regime caixa foi 3.767.000, perdão, o resultado do regime caixa foi 3.767.000 e o valor distribuído 3.161.000. Então ele distribuiu a menos. No mês passado ele distribuiu a mais. Nesse mês ele distribuiu a menos, aumentando assim a reserva dele. Mês passado, apesar de ter acontecido aqui melhores resultados, essa parte do DRE aqui, pessoal, ele é contábil. Aí ele resulta isso aqui, ó, regime de competência contábil. Aí o regime caixa não mostra essa parte aqui detalhada, a gente só tem o resultado disso. Mas a gente sabe que tem coisas que são caixa, né? Recebimento de aluguel, recebimento de multa, é caixa. Agora, as despesas financeiras aqui, a gente não sabe quanto realmente saiu do bolso e pagou. Essas financeiras aqui pode ser apenas um aumento de dívida, sabe quanto pagou. Mas a gente vê que o resultado do caixa foi bem melhor que o contábil, então provavelmente a dívida mais aumentou do que entrou de dinheiro, do que pagou nesse mês. Aí o valor distribuído bem menor, então 37 centavos, deve distribuir mês que vem 37 centavos também. A expectativa é pro outro provento, deve ter mais 2 de 37 centavos, depois outro aí, quando vai terminar a carência. A projeção de renda, a gente vê aqui que a receita de aluguel está em 5,6 milhões, eles têm uma projeção que fica em 5,9 milhões, então aumento de renda, um término de algumas chegando a 6 milhões. Se chegar a 6 milhões, a gente vai ter um aumentozinho aqui que, quem sabe, gera um lucro caixa próximo de 4 milhões. Pode até pensar em voltar a distribuir algo mais perto de 40 centavos, se chegando aqui aos 6 milhões de renda. Mas, como eu falei, depende muito de como vai ser negociado os passivos. E aqui um pouquinho sobre os seus imóveis de modo geral. Quem é cotista, eu sugiro assistir para entender os imóveis que ele tem. Alguns imóveis não tão óbvios, quando eu falo óbvios, é assim, não são aqueles que são os primeiros a serem alugados e outros são bons. Eu acho o Cidade Matarazzo muito bom, localizado, o Parque Cidade também acho muito bom. Esse Complexo Madeira já fica um pé atrás, o Evolution Corporate também, o Barra Corporate é um baita imóvel, Parque Ana Costa é um baita imóvel, Corporate Emiliano, eu não lembro agora dele, eu teria que ver o vídeo de novo, o Canopus é um baita imóvel numa localização ruim, e o Avenida Europa também é uma localização secundária. Mas temos aí alguns imóveis, os imóveis da carteira do fundo, vamos ver se eles vão vender alguma coisa ou não. Vou encerrando o vídeo por aqui, expectativa de mais 2 meses de renda, mantendo 37 centavos, e
quem sabe a venda dos imóveis pode saindo, possa gerar uma tranquilidade para os cotistas do REC de 11. Grande abraço e até a próxima.